A contabilidade sempre foi uma virtude da humanidade na solução de problemas, seja no mundo dos negócios, para aumentar a produtividade, ou mesmo em ações governamentais, para melhorar a vida das pessoas. Mas quando uma expressão tão positiva como essa, criatividade, ganha sentido negativo, como no caso da contabilidade criativa do governo brasileiro, que usou de números para maquiar os gastos e, evidentemente, números ruins da gestão federal em 2014, o que era bom se torna ruim, o que era qualidade um defeito e, evidentemente, seriedade um adjetivo perdido. Aliás, seriedade e transparência nas relações entre o governo e a sociedade brasileira são assuntos da entrevista com o professor Fernando Sotelino, da Universidade de Colômbia, aqui em Nova York. Professor Fernando Sotelino, a contabilidade criativa, que foi um artifício que o governo brasileiro usou em 2014, sobretudo em 2014, numa tentativa ali de maquiar números que foi evidentemente identificado pelas pessoas, pelo mercado, pela imprensa. Pelas empresas, já. Pelas empresas de crédito, de rating de crédito. Qual é o custo disso no futuro mais breve, a partir de hoje, do ponto de vista de credibilidade de qualquer ação que vier do governo brasileiro? Qualquer ação desse tipo compromete credibilidade e tem um custo. Mas, na minha opinião, o processo de conquista de credibilidade passa por mais do que apenas essa falha. E, na minha opinião, a caminhada que o Brasil tem que iniciar é uma de conquista da credibilidade fiscal de longo prazo, que nunca foi conseguida. Nós estamos falando em plano de 20 anos, ou seja, uma lógica que se mantenha, que seja anunciada e se mantenha por pelo menos 20 anos. O longo prazo se faz de curtos prazos bem-sucedidos, mas é importante se ter a visão de longo prazo para que as ações no curto prazo pelo menos apontem nessa direção. E deixa eu te dar um exemplo bastante concreto, algo que eu estou absolutamente convencido, que já venho argumentando há algum tempo, talvez até por ter vivido tanto o sistema financeiro. Se a gente define o nosso objetivo como um de crescimento, ou melhor até, desenvolvimento econômico robusto e sustentado, desenvolvimento econômico robusto definido como crescimento econômico material, não de 0,5% ou 1%, mas de 4,5%, 5% do PIB, com o aumento das oportunidades de acesso social. E sustentado, definido como não 2 anos e volta para trás, mas ano atrás de ano. Para que isso seja possível, é preciso que se tenha muita coisa, mas uma que é absolutamente fundamental, que é o que eu chamaria de um sistema financeiro funcional para o desenvolvimento. Outros já escreveram sobre isso também. Um sistema funcional para o desenvolvimento é um sistema financeiro capaz de oferecer crédito de longo prazo em moeda doméstica a taxas que suportem o investimento. Para que esse sistema financeiro funcional possa existir, também são necessárias várias pré-condições. Mas existe uma que também é absolutamente fundamental. É preciso que a curva de juros soberanos em moeda doméstica seja favorável. No caso do Brasil, os nossos títulos do Tesouro de 10 anos em reais pagam 12% a 13%. No México, 5%, na Indonésia, 7%, na Turquia, 7% ou 8%. Então, a própria curva da dívida soberana brasileira, ela é de 13% para um país que tem uma inflação alvo de 4,5% e uma inflação real de 6,5%. Há uma desconexão clara. Há uma desconexão clara que, na minha opinião, resulta de uma ainda distância para a conquista da credibilidade fiscal de longo prazo.
O senhor citou alguns países, aí me permita usar da comparação. O senhor citou alguns países que não raro fazemos comparações. Por que o México, por exemplo, tem uma distância tão grande em título da dívida com relação ao Brasil? O senhor falou de 5% para 12,5% no caso brasileiro e 5% no caso do mexicano. O México, apesar de todos os seus problemas, e alguns até bem mais graves do que problemas que temos no Brasil, o México tem uma história de inflação de menos volatilidade e tem uma história de conquistas fiscais e de administração de gastos públicos que tem sido mais confiável e, portanto, permite uma credibilidade, vamos dizer assim, da sua moeda, o peso, né, o custo que você está disposto, né, os juros que você está disposto a aceitar para carregar o juro mexicano em pesos, é uma taxa que é bem menor do que a brasileira. Mas deixa eu fazer um comentário em relação à comparação, que é o seguinte. Eu até prefiro não sair fazendo comparações entre países e dizendo quem que nós devemos copiar, porque os problemas de diferentes países são de natureza um pouco diferente. O raciocínio que eu acho que a gente precisa fazer é o raciocínio de, dado o que nós conhecemos do Brasil e do mundo, quais são as ações que precisam ser tomadas para que o Brasil possa crescer de maneira robusta e sustentada muito mais no futuro do que aconteceu no passado. E, portanto, quando a gente começa a pensar... O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, sétimo, oitavo PIB do mundo, depende um pouco da taxa de câmbio. É um país com grande grau de empreendedorismo. Apesar das críticas legítimas que se fazem à incerteza nas questões energéticas e de regulação, é um país com uma legalidade, um grau de institucionalidade que é superior a de outros países do mundo. Então, na hora que você compara, se você pega todas as variáveis necessárias para que o Brasil realmente tenha um sistema financeiro funcional, o Brasil aparece relativamente bem na fotografia em quase todas. Se nós temos essa realidade, como é que a gente resolve esse problema? Claro que existe o caminho das chamadas reformas estruturais, previdência, trabalhista, fiscal, e existe o caminho das pequenas ações, porque o processo político pode não permitir grandes reformas. O único ponto que eu estou fazendo é o seguinte: vamos entender as limitações políticas, mas vamos caminhar com aqueles passos possíveis para aquela visão de 25 anos. O senhor falou de pequenas ações. Não raro o debate brasileiro, creio que até esteja viciado, que ou saem as grandes reformas, e aí eu estou falando de reforma fiscal, eu estou falando de reforma previdenciária, eu estou falando de várias outras reformas que providenciem, por exemplo, menor burocracia, ou mais facilidade, menor carga de impostos, sobretudo para o setor produtivo, ou senão o país não vai andar. E nos viciamos. Só que o tempo passa, a vida das pessoas acontece, não vai parar porque a reforma foi ou não foi aprovada. Que pequenas ações que o senhor citou em uma série delas aí podem dar o resultado que em algum momento vão levar inevitavelmente a essa grande ação macro que pode evidentemente trazer um avanço maior e mais rápido? Já existe muita pesquisa, muita coisa escrita, inclusive ações recentes anunciadas pelo novo ministro Joaquim Levy, de certas reduções na compulsoriedade de ajustes previdenciários, certas medidas de melhor controle de gastos públicos, que são, sem dúvida, passos nessa direção. O ponto que eu estou fazendo é que o Brasil já foi capaz de, no passado, conquistar a credibilidade fiscal de curto prazo. Em 93, se anunciou com transparência o que seria o Plano Real. No dia 1º de julho de 94, se introduziu uma moeda. Quando aquela moeda foi introduzida, as pessoas esquecem, mas a inflação, que foi de 2.000% ao ano para menos de 8%, mas a Selic ficou em 40%. Aí, o real era um bebezinho de 6 meses e houve uma crise no México,
por transição política. Problema até parecido com o brasileiro em 2002. Foi um problema de transição política. Sim. Aconteceu o efeito tequila. Qual foi a reação do Brasil para proteger o bebezinho de 6 meses, que era aquele real, que estava atrelado ao dólar? Foi jogar o juro para 70% e colocar compulsórios até sobre ativos. Aconteceu a crise do sistema financeiro, bancos mais fortes, como Itaú, Unibanco, Bradesco, compraram outros, bancos estrangeiros entraram, houve o custo do PROER e o custo do PROES, da privatização dos bancos estatais, e na caminhada para 99 ainda aconteceram a crise da Ásia e a crise da Rússia. Quando nós chegamos em 99, pós-crise da Rússia, o Brasil ainda era um país com uma dívida externa significativa, mas percebido como bom pagador. Todos emitiam títulos de longo prazo em dólar, e meu banco, Unibanco, é quando começou a liderar esse processo, todos emitiram, etc. Mas um país ainda com uma dívida externa em dólar e pós-Maxi, com uma capacidade de exportação que começou a gerar saldo na balança comercial, começou a acontecer um processo de redução cada vez mais gradual, mais contínua da Selic, da taxa base. Havia uma sensação de mercado de capitais de renda fixa começava a voltar. E aí aconteceu a falta de chuva em 2001 e a transição política em 2002. Infelizmente, para o Brasil, com todos os temores que ela gerou, o mercado interpretou aquela transição política como perigosa e acabou causando uma crise cambial. Apesar da carta do Lula à nação, o câmbio foi de 2,2 em abril para quase 4 em outubro. Armínio Fraga, no Banco Central, levou a Selic, que estava na ordem de 16, para 25 a 30. O Lula assume em janeiro, com uma inflação projetada de 20 e tantos, a Selic a quase 30, o câmbio a quase 4. E aí o mercado descobre que os contratos iam ser respeitados e começa-se a voltar ao ponto de partida, ao mesmo tempo em que a locomotiva chinesa gerava saldos significativos para a balança comercial brasileira, o que permitiu um acúmulo de reservas significativo que, pelo menos, foi preservado e transformou-se numa taxa de seguro em relação à estabilidade cambial brasileira. Aquela taxa de seguro, né, aquele estoque, era tão alto que, com a taxa de juros Selic a níveis razoáveis, continua atraindo dinheiro e acabou causando talvez uma apreciação exagerada do real. Então, o ponto que eu faço de 2002 é apenas o seguinte: viveu-se um custo que foi elevado, teria sido ótimo se o Brasil não tivesse que ter ido de uma Selic 16 para 30 para depois voltar. Teria sido ótimo se o Brasil não tivesse ter ido de um câmbio de 2,2 para 4 para depois voltar. Mas, pelo menos, fez isso, com um custo de oportunidade. Mas, naquele momento em que se tinha a bonança dos mercados e se tinham as reservas, teria sido possível a discussão que nós estamos fazendo agora, e que eu entendo como parte do projeto de vocês estão fazendo a FEComércio com várias pessoas, para que cada medida, micro ou macro, sendo tomada, seja consistente com uma visão que eu apenas sugeriria. Eu gostaria que cada congressista brasileiro, deputado ou senador, que fosse cruzar ali a porta das cúpulas do Congresso a cada dia, pensasse o que nós precisamos fazer para que daqui a 2 anos,
ou 5, ou 3, o Brasil possa ser um país capaz de emitir títulos do Tesouro Nacional em moeda doméstica a taxa de um dígito, 9%. No dia que o Brasil fizer isso... No limite de um dígito. No dia que o Brasil fizer isso consistentemente, é porque várias outras coisas terão acontecido. Esse 9 vai virar 8, vai virar 7, vai virar 6. Se a inflação alvo é 4,5, e de repente poderia ser 3. Aí, então, puxa vida, mas uma das coisas que atrapalha isso é que parte da poupança doméstica vai para o BNDES. Se o compulsório do FAP e dos outros não fosse para o BNDES, teríamos mais reais como oferta, teríamos mais reais, maior oferta de dinheiro para comprar títulos públicos. E, de repente, a Selic cairia um pouco. Na minha opinião, se não existisse essa poupança compulsória, talvez a Selic caísse de 12,25 para 11,75, para 11,5. Então, a discussão, na minha opinião, do investimento de longo prazo é uma em que existe uma muleta fundamental chamada BNDES, que foi criada ainda nos 60, a ideia da compulsoriedade como muleta, mas é uma muleta necessária nesse momento. O que nós precisamos fazer para nos desfazermos dessa muleta ou realocarmos essa muleta? Deixa eu botar alguns assuntos que as pessoas não raram quando vão discutir o país e reclamar dele, sobretudo nessa questão de produtividade, colocam como evidências claras de por que não vai dar certo nunca. Não sei se de forma exagerada ou não, se de forma repetitiva ou não, mas isso vem à tona sempre. As relações trabalhistas são complicadas no Brasil e, portanto, contratar é muito caro. E isso, em tese, reduziria o empreendedorismo e isso, de alguma forma, aumenta a informalidade ou que as pessoas atuem de uma outra maneira nessa relação. A outra coisa, a burocracia brasileira é insuportável. E aí a terceira coisa, dentro dessa tríplice coroa de espinhos aí, a burocracia que é problemática e a relação trabalhista é ruim, aí também é adicionada do quê? De carga tributária elevada e injusta. Elevada poderia ser, mas não necessariamente, no caso brasileiro, chama-se de injusta. O que disso dá para resolver rapidamente para sair desses 3 nós, ou do nó maior? Eu acho que rapidamente, muito pouco, mas eu tenho visto várias sugestões concretas em cada uma dessas 3 que apontam na direção correta. Na questão da reforma previdenciária, aposentadoria aos 65 ou aos 70. Na questão da pensão para viúva ou para família, aposentadoria integral ou um valor menor dado que a família diminuiu de tamanho. Todas essas coisas são absolutamente legítimas, na minha opinião, e estariam dando uma contribuição material para essa caminhada. Na questão da tributação, será que conseguimos migrar? Essa é bem mais complicada por causa dos estados e a guerra fiscal entre os estados, mas será que conseguimos migrar de um processo fiscal complicado, cheio de impostos indiretos que acabam aumentando o custo da produção, para impostos mais simplificados, quase que na ponta do consumo? Então, se você está pagando, em média, 30% de imposto na tua conta de luz ou 40% de imposto na tua geladeira, como é que a gente consegue fazer isso migrar para ser um número mais claro, quem sabe até um pouco menor no agregado total, mas absolutamente transparente, que te faz até mais inteligente na decisão de consumo e faz o processo de arrecadação ser muito mais simples e, portanto, reduz o custo de oportunidade das empresas. E ainda na questão fiscal, coisas que começam a ser discutidas, e aí existe a questão da injustiça, que eu acho que é um ponto relevante, que é o fato de que realmente os ricos pagam muito pouco imposto no Brasil. Eu faço um convite que as pessoas pensam, vamos sim, entender que várias coisas, burocracia,
Menos burocracia vai ajudar. Sistema fiscal mais eficiente vai ajudar. Eliminar corrupção e gastos desnecessários vai ajudar. Nível de educação maior, de maior entendimento das coisas para um debate político mais rico, vai ajudar. Se me permite o simplismo, é a ousadia e a coragem da iniciativa, de tomar a iniciativa. E de discutir com clareza, sim. De expor-se à discussão, intelectualmente honesta. Uhum. Nisso não andamos muito. Avançamos, mas não na velocidade que gostaríamos. Não na velocidade que gostaríamos. Mas no momento em que terminar o processo político eleitoral brasileiro recente, ele foi muito agressivo, sim. Ele foi dividiu muito o país, mas ele trouxe à tona pontos importantes que continuam aqui na mesa para nós discutirmos, nós estamos discutindo aqui, e com aprendizado adicional para aqueles que agora estão no poder. E algumas ações vêm sendo tomadas que mostram que algumas dessas lições foram absorvidas, aprendidas, entram melhor na discussão. Do outro lado, há que se ter a consciência que o problema social brasileiro é grave. Nesse ponto, eu tenho uma opinião um pouco diferente da maioria das pessoas com relação à carga tributária no Brasil. Eu admito que ela é relativamente alta em relação a países emergentes, 36% do PIB, comparado com 20% para o México, mas eu acho que, dada a magnitude dos problemas sociais no Brasil, a falta de recursos para investimento em infraestrutura, se nós realmente quisermos ter um país robusto e desenvolvido, vai ser muito difícil fazer esses 36 voltarem para 21. O que se precisa fazer é arrecadar muito melhor esses 36 e gastar melhor ainda. E a discussão política que eu vejo, ela é muito binária e às vezes até parecida com o que você vê em outro mundo. Eu quero o benefício, mas eu não quero pagar por ele. As classes mais ricas dizendo não dá para pagar mais, porque mesmo que a gente pagar mais vai ser mal gasto. E aí você está num círculo vicioso. E tem que partir do princípio que o governo é para ser sério. E nós temos que acompanhá-lo, fiscalizá-lo e exigir que assim o seja. E como nós queremos algumas coisas, tem que ter receita para isso. Que receita? Sair do imposto da produção, vamos tributar o consumo e a renda. Sim. Dá para fazer de uma vez? Sei lá, chama... Não, tem que ser aos pouquinhos. Tá bem, mas pelo menos é para lá, não é para lá. Professor Fernando Sotelino. Ok? Obrigado.